Cássio, o centurião estremeceu. Um homem vive 30 anos e tudo o que resta dele é esse pedaço de pano. Ninguém vai nem lembrar dele, nem do seu nome. O outro companheiro dele, centurião, perguntou, mas qual era mesmo o nome dele? Yehoshua. Não significa nada. Existem milhares de Yehoshuas por aí. Escrever diálogos bíblicos espúrios tem sido um negócio muito lucrativo há séculos. Surgiram dezenas de romances, best-sellers, todos baseados em referências menores, até mesmo em uma única linha nas escrituras. Os livros infantis e os jornais de escola dominical, aos milhares, apresentam reconstruções de eventos bíblicos vagamente definidos, oferecendo conversas imaginárias cuidadosamente redigidas no inglês da King James, a Bíblia inglesa. A realidade desses eventos certamente estava muito distante do piedoso texto dos intérpretes modernos. À medida que a vida e a morte do homem chamado Yehoshua assumiram uma importância crescente ao longo dos séculos, um exército de estudiosos fanáticos trabalhou para verificar referências bíblicas obtusas de outros escritos históricos, e uma montanha de mitos suplantou uma montanha de fatos. A interpretação tornou-se uma arte teológica. Yehoshua realmente existiu? A escassa evidência aceita por bilhões de pessoas durante os últimos 2000 anos não se sustentaria em um tribunal moderno. Não atende nem mesmo aos padrões mais flexíveis do jornalismo contemporâneo e honesto. Os antigos códices ou rolos de pergaminho relatando a vida e morte de Yehoshua foram compilados muitos anos depois dos eventos e foram baseados em boatos, em vez de testemunhos oculares diretos. Primeiro século, segundo século, 4 séculos depois. Embora presumissem conhecimento dos detalhes intrínsecos do nascimento dele, esses códices não ofereceram nenhuma informação sobre seus anos de vida, de juventude, infância, nada. Não fornecem antecedentes substantivos sobre o seu dia a dia, sobre sua vida, nem mesmo sabemos o nome completo dele. Yehoshua significa Josué, em inglês, e foi gradualmente isolado do seu passado judaico por teólogos ansiosos por torná-lo aceitável à população gentia. Porque uma coisa foi o que ele falou, e outra coisa foi o que disseram que ele falou. Os códices eram escritos em gregos e não em aramaico, a língua da Mesopotâmia, adotada pelos judeus. A tradução grega de Josué diz que, aliás, a tradução grega diz que Josué é Jesus. Jesus era conhecido como Yehoshua durante sua vida, e a versão grega não entrou em uso até cerca de 100 anos depois de Cristo, quase 2 gerações após a sua morte. O termo Cristo não foi formalmente adicionado ao nome de Jesus até cerca de 400 anos depois, 4 séculos. No entanto, os discípulos de Yehoshua foram desdenhosamente rotulados como cristãos. Eles não eram. Após a crucificação, nós vamos ver que essa adaptação foi feita muitos anos depois. Muitos anos depois. Cristo deriva da palavra grega Christos, a tradução do hebraico Mashiach, que significa ungido ou Messias. O próprio Yehoshua, Jesus, não reivindicou ser o Messias, e segundo os textos bíblicos referia-se apenas e repetidamente como sendo o Filho do Homem. Muitos anos atrás, qualquer um que ousasse questionar a validade das Escrituras teria sido apedrejado até a morte em praça pública, ou no mínimo arruinado financeiramente, socialmente condenado ao ostracismo, ou churrasquinho numa fogueira nos altos de fé. No século passado, um grupo de importantes teólogos e estudiosos religiosos examinou de perto esses documentos e concluiu que toda a história do velho Yehoshua poderia ser seriamente questionada, porque todos os antigos documentos que falam dele surgiram 4 séculos depois, e o que tem lá para trás ou foi queimado, destruído ou nunca existiu. Os evangelhos descrevem a vida e o ministério de Cristo que foram derivados de uma única fonte, e de acordo com aqueles que estudaram o estilo e o conteúdo dos códices originais, a validade de muitas outras partes da Bíblia, como o testemunho de Jonas sobre sua aventura dentro da baleia, está sendo agora atolada em controvérsias, entre outros fatos. Outras religiões e documentos históricos do período não fazem referência a ele, incluindo os famosos manuscritos do Mar Morto.
e foram escondidos cerca de 30 anos após a sua morte. Historicamente, nada. Eu tenho aqui cartas e documentos e papéis de 50 anos atrás. Os primeiros fanáticos tentaram corrigir essa deficiência compondo uma série de registros de documentos falsos. Registro do tribunal, que é falso, documentos oficiais cobrindo os primeiros anos do primeiro século, todos eles foram metodicamente coletados e destruídos posteriormente, e tudo o que resta são os textos bíblicos um tanto insatisfatórios e contraditórios. No entanto, bilhões de pessoas responderam emocionalmente à história de Cristo e seu sofrimento, assim como quase uma identidade. Agora vamos para uma história que dominou a civilização egípcia por 4.000 anos. A vida espiritual do Egito ela estava centrada em um mito de Osíris, que, como Cristo, foi um grande líder espiritual que sacrificou sua vida na luta contra o mal. E como Cristo, sua aparição voltou a guiar o seu povo nos momentos de provação. Muitas das crenças cristãs são adaptações da teologia anterior de Osíris, que eventualmente se espalhou para a Grécia. Os gregos tiveram grande influência no cristianismo primitivo. E muitas das suas crenças anteriores se sobrepuseram à nova religião. E de acordo com o Alice Budge, que fez a tradução do Egito, dos hieróglifos egípcios, e publicou o livro, a tradução do Livro da Morte, ele era um grande arqueólogo, egiptólogo. Ele diz que a história de Osíris não é encontrada em nenhum lugar de forma conectada na literatura egípcia, mas em todos os lugares. Em todos os textos de todos os períodos, nós vamos ver que a vida, o sofrimento, a morte, a ressurreição de Osíris são aceitos como fatos universalmente admitidos. Osíris era o deus por meio de cujo sofrimento e morte o egípcio esperava que seu corpo pudesse ressurgir em alguma forma, transformada ou glorificada. E para aquele que venceu a morte e se tornou o rei do outro mundo, o egípcio apelou em oração pela eternidade, a vida através de sua vitória e poder. Em todas as inscrições fúnebres que conhecemos, desde os textos das pirâmides até as orações grosseiramente escritas sobre os caixões do período romano, bem mais tarde, é feito para Osíris e é feito também para o falecido. O estado e a condição de Osíris são o estado e a condição do morto. Havia uma identificação. John Keel, nós já falamos dele algumas vezes, é um autor que eu gosto muito, né, que escreveu o livro O Cavalo de Troia, entre outros, a questão cósmica, o Cosmic Question, que é o título do vídeo de hoje, Cavalo de Troia e a questão cósmica. Vocês já vão entender aonde eu quero chegar com todo esse texto estranho, meio ácido, mas faz parte, que o mesmo Deus que criou o ácido, criou a orquídea também. John Keel diz que quando ele morava na Índia, ele ficava intrigado com os frequentes rumores e histórias de encontros diretos com uma miríade de deuses hindus. Ainda hoje, indivíduos solitários passeando pelo mato supostamente se deparam com entidades luminosas que se assemelham às divindades ferozes, né, dos antigos, e passam a receber mensagens destinadas a apoiar e aprimorar suas crenças particulares e quadros de referência. Da mesma forma, as aparições que se assemelham a dos artistas tradicionais, né? O conceito de Cristo aparece anualmente diante de milhares de pessoas, oferecendo-lhes conforto e reafirmando sua crença. Eles veem os deuses com aqueles braços todos, né, se mexendo. Eles veem que faz parte do imaginário e da cultura deles. Assim como o italiano vai ver a Virgem vestida de branco, ou o francês, ou o tcheco, ou o brasileiro. Assim como o africano da África subsaariana vai ver os seus orixás, seus deuses. Então, ele diz que entrevistou vários desses recipientes, que ele chama de pessoas que recebiam essas aparições. Tá? E ele ficou impressionado com a estabilidade mental e a honestidade e sinceridade das pessoas. Então, para que o mito de Osíris tenha sobrevivido por 4.000 anos, é muito provável que as aparições de Osíris também tenham se manifestado frequente e repetidamente, geração após geração. O problema central não é a questionável realidade das imagens de Vishnu, Osíris, Cristo, etc. É o sistema humano ou cósmico que produz as entidades e as crenças que as motivam. Essas coisas são meras alucinações, truques da mente humana e disfunções do aparato sensorial humano?
ou são produzidos por uma misteriosa força exterior que tem a capacidade de nos manipular? Em caso afirmativo, qual é o propósito subjacente a tais manipulações? Estas não são perguntas fáceis de responder. Aí o tic-tac. A existência de Cristo é menos importante nesse texto que nós estamos falando do que a influência que a crença em sua existência teve sobre um grande segmento da raça humana. Mesmo os textos bíblicos admitem que Cristo teve pouco ou nenhum efeito sobre seu próprio povo durante sua vida. Eu já falei sobre isso várias vezes. O cristianismo nunca cresceu em Israel. Ele cresceu na Síria, onde hoje é a Turquia, que era a Grécia, no Líbano, no Egito, nunca em Israel. Israel, pouco tempo depois da morte de Cristo, foi arrasada completamente, deixou de existir. Eles foram perseguidos pelo mundo. Houve a grande diáspora. Nunca. E eles não aceitam até hoje. Então eu não entendo essa coisa de pentecostal e crente ligar Israel ao cristianismo. Não tem nada a ver. Nós é que usurpamos o livro deles, a Torá, o Velho Testamento, montamos juntos com o Novo Testamento e o vento. Então, colocamos e adaptamos e inventamos uma religião nova, no caso, Constantino, no ano 325 depois de Cristo, incorporou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Deixa eu fechar a janela. Que bom que está ventando. Nós tivemos aqui, anteontem, temporal de verão. Trovoada com tudo que tem direito. Um baita temporal. E nós estávamos fora, eu estava trabalhando na empresa do filhote, dando uma mão lá na parte da capitaria, junto com a Magdalena. Chegamos em casa, a janela aberta. Ai, 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 ai. Nós esquecemos de olhar, a meteorologia aqui é muito correta, ela acerta muito. Tinha água para todo lado, em cima desse computador que eu estou falando com vocês, tudo molhado. Por um milagre, nada ficou queimado. Os livros nós enxugamos, alguns que ficam na mesa, porque o vento aqui entrou direto. Isso faz parte. É o tempero da vida. Ele não quer deixar de tirar a corda do varal. Então vamos continuar. Nós estamos vendo que muito da influência do cristianismo romano, que nós temos até hoje, que gerou depois a igreja protestante, as outras derivações, pentecostais, etc., essa porcaria, o batismo egípcio, a circuncisão egípcia, a unção com óleo, que os reis até hoje fazem unção com óleo na testa, aqui no peito da rainha, é egípcio. Era o com óleo do jacaré, sagrado óleo. Isso era unção feita. Os faraós recebiam essa unção. Entenderam? Pois bem. Então vamos lá. Mesmo os textos bíblicos admitem que teve pouco ou nenhum efeito sobre seu próprio povo durante a vida. E não foi até depois de sua morte que o movimento cristão cresceu. Seus discípulos vagaram sem liderança pelo Oriente Médio, pregando seus ensinamentos. Mas se o cristianismo dependesse de alguns analfabetos errantes para sua preservação, estaríamos adorando Zeus ou Baal. A turma sabia o que estava fazendo. Eles não eram ignorantes analfabetos. E que a Igreja Católica prega, né? Cristo era pobre, analfabeto, burro, blá, blá, blá. Não. Então ele foi um símbolo mais do que o fundador de uma nova teologia. A teologia foi emprestada dos egípcios e gregos ao longo dos séculos por estudiosos intelectuais adaptada para atender às manifestações contínuas de forças aparentemente sobrenaturais. As manifestações descritas na Bíblia ainda estão ocorrendo, muitas vezes em escala mundial, durante um determinado período de tempo. Tic-tac, aparição de virgens, visões, abduções. Aparecem numa estrada escura na frente do sujeito, apavorando, todo mundo fica de cabelo arrepiado. Então só agora estamos começando a entender o mecanismo que as causa. E até o final, até daqui, eu acredito, em mais poucos anos, né, o John Keel escreveu isso no século passado, ele achava que ia ter uma explicação científica completa. Estamos caminhando para ela, porque a coisa está pesando do lado de lá dos governos. Eles estão sendo obrigados a colocar para fora os arquivos e contar as verdades por algum motivo que nós ainda só podemos especular. Então, nós vamos ver que toda essa explicação, toda a nossa ciência, nossas crenças religiosas ocultas terão que ser revisadas
ou abandonadas completamente. Lá no livro do Ato dos Apóstolos, da Bíblia que todo mundo tem em casa, mesmo as mais novas, que são alteradas pra caramba, tem erro por todo lado, a história da conversão de Paulo é repetida 3 vezes. Em Atos 1, 1, 19, 22, 5, 16 e 26, 12, 18. E descreve uma série de manifestações que ocorrem repetidamente, né? Às vezes com pequenas variações. E, surpreendentemente, essas manifestações são amplamente ignoradas até hoje, até mesmo pelos teólogos que reclamam que Deus está morto e que as maravilhas dos tempos bíblicos há muito cessaram. Estamos, de fato, se nós olharmos em volta, cercados pelos mesmos tipos de acontecimentos que antes eram considerados milagres, não é? Temos discutido isso ao longo de 213 vídeos. Eu sempre comento sobre isso. Então, ele era um fabricante, o nome dele era Saulo de Tarso. Tarso fica onde hoje é a Turquia, que era a Grécia. Era um fabricante de tendas, um homem de certa educação. Ele era culto. Quando ele partiu na estrada de Damasco para se juntar a uma batalha contra a crescente seita cristã. Ele era um caçador de cristãos, que eram gnósticos, não tinha esse nome cristão, eram gnósticos. Ao meio-dia no deserto, na estrada para Damasco, uma luz ofuscante acima do sol, apareceu de repente. Saulo caiu de cara no chão, caiu do cavalo, literalmente, né? Possivelmente entrando em transe. Os homens que viajavam com ele ouviram uma voz, mas não viram nada. Quando Saulo se levantou ou recuperou a consciência, ele estava cego. Ele ficou cego por 3 dias, então Aminião, um cristão que tinha visões, foi guiado até Saulo, tocou nele e o curou. Curou sua cegueira instantaneamente. Impressionado, Saulo desistiu do seu hobby, matar cristãos, ou gnósticos, e mudou o seu nome para Paulo. E ele foi fundamental na propagação do cristianismo, né? Embora não tivesse conhecido a Cristo pessoalmente. No entanto, ele acreditava que a voz da luz era de Cristo. Luzes aéreas ofuscantes de uma fonte desconhecida ainda aparecem centenas de vezes a cada ano, e milhares de testemunhas sofreram conjuntivite temporária semelhante à de Paulo e a dor ocular, que você pode sentir também na praia se não se proteger com óculos escuros num dia de calor de 50 graus no Rio de Janeiro. E isso é causado pelos raios ultravioletas actíneos, que também podem bronzear a sua pele, né? Inclusive a dos fãs leais de discos voadores pelo mundo inteiro, que tem documentado inúmeros casos desses. Toda essa experiência ela é acompanhada por uma sensação avassaladora de euforia, quase de natureza sexual. Os religiosos chamavam isso de êxtase. Santa entrou em êxtase, aquela fulana santa lá entrou em êxtase. É uma espécie de orgasmo mental. Não é incomum que as pessoas que recebem, que participam desse fenômeno, mudem todo o seu modo de vida após essa experiência, deixando até seus empregos, divorciando-se alguns, né? Abandonando suas esposas e famílias e mudando seus nomes. Essas pessoas no passado adotaram nomes bíblicos ou angelicais, enquanto os modernos, né, abduzidos, os modernos, as pessoas do nosso tempo que sofreram esse tipo de contato, muitas vezes se convencem de que eles próprios são pessoas do espaço e recebem nomes espaciais. Muita gente troca de nome, eu tenho visto o tempo todo aí no YouTube, né? Por exemplo, tem aqui o caso de um contatado, fala do passado. Lá da década de 50, tornou-se o príncipe Neozan de Saturno. Tem vários. Eu não vou citar nome para não dar encrenca. Eu sou agora a fulana de tal. Toca o nome, coloca um nome desse, bem doidinho. De um modo geral, a exposição a esse fenômeno é destrutiva para o indivíduo. Eu falei de um modo geral, não 100%. Ela ou ele é reprogramado para se autodestruir. Paulo ninguém sabe como morreu, a lenda, o mito diz que ele morreu na prisão, mas tem outras histórias. A maioria dos discípulos morreram de forma bem ruim. Outros foram assassinados, né? Suicídio também é comum, assim como colapsos emocionais completos. Eu já assisti uma palestra no Brasil sobre uma psicóloga famosa aí,
ufóloga, depois ela virou ufóloga, porque ela trabalhava para o Estado, para o governo, pegando o pessoal morador de rua, e quando eles contavam suas experiências, o porquê que eles estavam morando na rua, viraram alcoólatras, etc., eles tinham tido experiências de abdução e não souberam lidar com aquilo. Ela é bem famosa, todo mundo conhece, sabe de quem eu estou falando. Na melhor das hipóteses, as vítimas são reduzidas ao fanatismo. Os pálidos fanáticos religiosos que orgulhosamente se expõem ao riso e ao ridículo nas esquinas das cidades são muitas das vezes vítimas desse processo visionário. Assim que também são os defensores dos discos voadores, de olhos ardentes que pregam a pluralidade dos mundos habitados e a chegada dos irmãos do espaço que estão vindo para nos salvar de nós mesmos. Só que eles nunca chegam. Esse sistema cósmico de programação da mente humana foi colocado sob controle temporal quando o mundo foi dividido pelas grandes religiões. Mas o controle foi rompido com a fundação dos Estados Unidos com sua garantia constitucional de liberdade religiosa. Então, no início de 1800, essas misteriosas luzes aéreas lançaram uma série de novas religiões na América. Um menino chamado Joseph Smith desmaiou em uma fazenda no estado de Nova York, ouviu o anjo Moroni e aí fundou a religião Mormon. Depois ele acabou sendo assassinado. Outros lançaram os Adventistas do Sétimo Dia, as Testemunhas de Jeová. Esses são chatos demais. E as outras religiões, todos do tipo de novas, todas elas com suas novas Bíblias que foram inspiradas. Desde o livro Mormon até um livro chamado Oxpee, que foi escrito por um dentista em Nova York, que entrava em transe, né? Assim como a Bíblia, como o Alcorão, foi o anjo Gabriel que dizia para Maomé como escrever. Tudo isso havia sido ditado, o Alcorão foi ditado ao profeta Maomé alguns séculos antes. Grandes porções da Bíblia foram, sem dúvida, produzidas da mesma forma, ditadas a médiuns que humildemente aceitaram o papel de profeta. Os contatados de OVNIs modernos muitas vezes são capazes de descrever suas experiências longas e envolventes mensagens faladas dos benignos irmãos do espaço de uma maneira cantada e memorizada, como se tudo tivesse sido implantado em seu cérebro por um chip. Os profetas anteriores provavelmente tiveram a mesma habilidade. Então, mesmo aqueles que eram totalmente analfabetos eram capazes de recitar tudo para um escriba ou sacerdote mais tarde. Naqueles dias, quase tudo que era escrito era sagrado. Os pergaminhos ditados pelos profetas eram cuidadosamente guardados nas igrejas e templos e lidos em voz alta nos dias santos. Muito bem, todas essas obras têm a pretensão de serem registros históricos. A Bíblia Mormon é supostamente uma história da América do Norte há milhares de anos. A outra, lá do dentista, é uma revisão flagrante da Bíblia, corrigindo o que ele chamava de erros históricos. Cada livro contém fatos históricos verificáveis. No entanto, eles são apenas obras ficcionais. Nós somos afortunados porque alguns livros originalmente escritos, né, chegaram até nós. Nós tínhamos originalmente que foram menos remexidos, como os pergaminhos que têm sido descobertos, né? Porque a Bíblia que nós temos em casa, que tem por aí, passou por extensas revisões, mudanças, exclusões e acréscimos. Seções inteiras dela foram notavelmente tiradas, diferentes dos textos originais em grego. E eu já vi isso, existem vários canais de teólogos que não são ufólogos que mostram essas mudanças tão flagrantes. Eu mesmo já vi muitas, eu tenho anotado várias delas, né? Os originais eram em grego ou em aramaico. Tradutores modernos censuraram e alteraram deliberadamente o significado de passagens inteiras. Então, os estudiosos da Bíblia consideram a Bíblia, King James, por exemplo, como um desdém. Não é. Eu gosto muito da de Jerusalém, eu tenho uma outra aqui, que é a brasileira, que eu faço a comparação, né, do Ferreira de Almeida, que tem erros grosseiros, assim, absurdos, né? Então, nós vemos que ele foi totalmente censurado, né? Algumas escrituras descrevem a vida e o ministério de Cristo, né, que foram escritos séculos depois da sua morte. E como não existe nenhum testemunho ocular do período, nós devemos perguntar de onde esses autores obtiveram essas informações. Será que seus olhos foram queimados, seus pés picados, né, e suas peles queimadas por luzes aéreas antes de
pegarem suas canetas para escreverem, as questões que existem aqui são muito maiores, né? Muito mais importantes do que a gente discutir se Cristo existiu ou não. Ele existiu, o histórico existiu, o da doutrina é que é outro. Então nós somos confrontados com uma série de manifestações que indicam que a mente humana pode ser programada e reprogramada como computador e que os sentidos humanos podem ser afetados para aceitar qualquer coisa e ouvir qualquer coisa ao capricho desse fenômeno. E que a nossa própria realidade pode ser distorcida por alguma força misteriosa. E quando você estuda todas as manifestações, fica claro que a força tem uma inteligência infantil, caprichosa e muitas vezes irracional. Eu já falei também sobre isso. Esses caras, os arcontes, os ETs, como vocês querem chamar, são meio idiotas e nos invejam. Eles precisam dos nossos corpos. Fica claro que eles têm uma inteligência idiota, infantil. Então nós vamos ver que Jó, na Bíblia também, ele tem um grito angustiado de Jó, que ele pergunta quem é Deus e por que ele está fazendo essas coisas terríveis contra nós. Aqui no conflito, em um dia, 5.000 jovens foram para o saco. Um único dia. Não podemos, vamos falar em outros conflitos, pela história da nossa humanidade para trás? Uma simples bomba nuclear em Nagasaki, ou Hiroshima e Nagasaki, numa da primeira cidade, 120.000 viraram elétrons no primeiro e segundo. Perguntas que pareciam totalmente respondíveis apenas alguns anos atrás, agora podem ser respondidas, nós podemos especular melhor. Pelo menos parcialmente. O fenômeno dos discos voadores não nos forneceu nenhuma informação sobre a vida em outros mundos. Nenhum deles real, que pudesse ser comprovado. Mas a observação cuidadosa e constante, o estudo durante os últimos anos, estão nos fornecendo muitas verdades sobre nós mesmos. Nós podemos não estar a um passo mais perto do céu, mas estamos, com certeza, muitos passos mais longe do inferno. Pois é, pessoal. Bom para refletir, né? Tem mais, eu vou continuar no próximo vídeo com esse assunto. Nós vamos comentar bastante sobre isso. Sobre os mistérios que envolvem essa turma que nunca se apresenta. Agora eu abri a janela, tirei a orquídea para não machucá-la, que está calor. Calor aqui pra gente são 24 graus. Está bem quente, mas está um ventinho agradável. O clima muito louco. Um temporal que aconteceu agora, de ontem, foi uma coisa impressionante. Mas a camiseta, mudei, estou usando roupa de verão. Eu subi o vulcão Diamond Head, cabeça de diamante, em Honolulu, no Havaí, na ilha de Oahu. Eu e a Magdalena, nós somos os velhinhos assanhados. Um calor, estava um inverno havaiano, né? Conseguimos subir até o topo. Eu já mostrei fotos desse passeio e alguns vídeos lá atrás, quando nós morávamos ainda no Canadá. E é isso aí. Nós temos muita coisa para discutir sobre o que está acontecendo agora no nosso mundo, essa história dos tic-tacs, o desenvolvimento dessa história, mais gente falando sobre o assunto, jornais que nunca tocaram no assunto estão agora tocando, está acontecendo uma preparação. E isso tudo tem a ver com o contexto geral, a guerra na Ucrânia, etc. A aproximação, agora parece que o Antony Blinken resolveu fazer as pazes com a China. É uma dança de poder incrível e todo mundo está preparando a sociedade, a humanidade para a nova era, porque aquela que nós conhecemos acabou. Nunca mais vai voltar. Nós estamos estamos no meio da transição de um mundo antigo para um mundo novo. Se para o bem ou para o mal, nós vamos saber. Mas muita coisa vem acontecendo, com certeza. E o tal do Oumuamua, aquele objeto interestelar que passou por aqui, pelo nosso sistema, contornou o Sol, mudou de direção, pegou uma velocidade absurda que contrariou todos os cientistas, que não solta gás, não é um cometa, não é um meteoro, é chatíssimo, fininho, parece uma vela solar, né? Está puxando alguma nave. Ele está de volta. Está vindo para cá de novo. Pois é. Muita coisa acontecendo. Aí, pessoal, um abraço meu da Magdalena. Ela continua lá dando uma força na empresa do filho. Ela gosta de trabalhar com a turma toda lá. Hoje é o Family Day. Eu não fui porque eu não acordei muito legal.
Vai ver que eu estou com um pigarro ainda, resfriado. Isso é recorrente, quem tem 72 anos vive assim. Resfriado vai e volta. Eu preferi ficar em casa. O Family Day é uma festa na empresa. Todo mundo leva a sua família, quem quiser levar. E lá tem sírios, ucranianos, russos, iranianos, é, turcos, finlandeses. E vai por aí fora. E reúne todo mundo nas mesas, é muito alegre. Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês desse encontro que é feito todo mês. Isso é muito bom porque integra as pessoas. Todos nós, de qualquer raça, cor, vivemos num único planeta. Num único planeta. Lindo, maravilhoso e louco. Não é? Um Deus que cria a orquídea e cria a lacraia. Que cria um Beethoven e um Zelensky. E a melhor coisa que nós podemos responder é o seguinte: eu não sei porquê. Eu não conheço. Mas vamos atrás. É isso? Bye bye. Fiquem na paz. Se cuidem.